Como vimos no vídeo anterior, Al imediatamente chamou uma ambulância para seu endereço residencial e ela já estava a caminho, mas devido ao engarrafamento na ponte não conseguiu chegar lá. O motorista da ambulância ligou para Al e disse que devido a um acidente na ponte ele só conseguiria chegar em 1 hora até que a estrada fosse liberada. O protagonista estava furioso e pensou que os problemas pareciam recair sobre ele um após o outro de propósito. Ele começou a pensar apressadamente em como ajudar sua avó no menor tempo possível, então decidiu não hesitar e ligar para a senhorita Hong porque ele não tinha mais a quem recorrer, mas o número dela não respondeu porque está fora de alcance. Em seguida ele escreveu uma mensagem pedindo que ela o ajudasse a chegar ao hospital com sua avó, explicando toda a situação. Após isso ele correu para a casa de sua avó, mas nesse momento a senhorita Hong respondeu à mensagem dele. Ela escreveu que iria buscar sua avó e pediu que ele fosse para o hospital da cidade oriental. Depois de algum tempo ao chegar ao hospital necessário, o protagonista exigiu saber onde a idosa que acabou de chegar está. Isso assustou todo o departamento e o médico disse em que ala a avó estava. O protagonista se dirigiu imediatamente para lá abrindo nervosamente as portas e chamando a avó, mas ela estava deitada na cama inconsciente. Al lentamente se aproximou dela e ao vê-la em um estado tão deplorável derramou uma lágrima. Ele tenta de todas as maneiras afastar os maus pensamentos. De repente alguém na cama ao lado lhe pediu para não se preocupar tanto e que não adiantava acordá-la porque ela precisava de paz. Meia hora antes da avó de Al ser levada ao hospital ela foi encontrada por Zi e depois levada às pressas para o hospital no carro deles. Zi fala que ela parecia ter batido a cabeça quando caiu já que o líquido vermelho escorria dela. Então a garota sem hesitar começou a usar suas habilidades para ajudá-las, e levou a mão envolta em magia à cabeça da avó. Lei disse que ela não poderia usar seus poderes sem o núcleo do dragão e Zi respondeu que ela deve ajudá-la agora, porque agora a cada segundo vale ouro. De repente a ferida na testa da avó começou a cicatrizar lentamente. Zi suspirou de alívio e disse que estava se curando, mas depois de alguns segundos ela começou a suar e sua visão começou a escurecer. Em seguida ela acabou perdendo a consciência. Lei ficou chocado com o que aconteceu e correu para o hospital. Nesse momento Lei estava na ala ao lado dela e tristemente disse que Zi salvou a vida da velha, acrescentando que ela estava muito fraca sem o núcleo do dragão. Zi pediu para o cara calar a boca, mas ele continuou a dizer que ela até perdeu a consciência enquanto curava a velha. Vi disse que sua mãe estava na cozinha e não viu a mensagem dele, então de fato ela leu. Al percebeu que Zi realmente ajudou sua avó e não soube como agradecer. De repente a avó acordou. Al pegou a mão dela e disse que graças a Zi ela sobreviveu e se sentiu melhor. A velha se levantou e virou para Zi agradecendo e dizendo que ela é muito doce e gentil, acrescentando que Zi será uma esposa maravilhosa. O protagonista riu e disse que Zi não era gentil e parecia mais um diabinho. Nesse momento Al se deparou com um olhar de desaprovação da avó e logo percebeu que ele claramente não era uma prioridade nessa situação, então era melhor ficar em silêncio. Depois de alguns dias o personagem principal foi em busca da pequena Zi. Ele vagava pensativo pelo pátio da escola onde todos os alunos estavam se divertindo despreocupado. Al caminhou pelo corredor olhando ao redor, mas viu que ela não estava em nenhum lugar. Ao passar pelos alunos ele ouviu dois caras discutindo sobre ela. Um deles disse que ela estava bastante impaciente, enquanto o outro notou que ele não se importava com seu temperamento e sonhava que ela se tornaria sua namorada. O protagonista, ao entender o quanto ela era popular, foi até a porta da sala de aula e bateu dizendo que precisava falar com Zi. A professora abriu a porta e disse que não o tinha visto antes e perguntou quem ele era. O protagonista respondeu que ele era seu irmão e seus pais pediram para buscá-la. A professora disse que Zi deveria estar na quadra de tênis e pediu que ele contasse algo para Zi. Ela fala que Zi passa muito tempo com um garoto e acrescenta que a garota tem problema de amor. O protagonista imediatamente foi à quadra de tênis procurar Zi e ficou lembrando das palavras da professora sobre as cartas de amor endereçadas e que ela estava vendo um estudante do ensino médio correndo. Al presumiu que ela poderia não ficar feliz com a presença dele já que isso interromperia seu tempo com o outro cara, mas ainda assim ele queria agradecê-la por salvar sua avó. Nesse momento, se aproximando da quadra, ele ouviu alguém chamando Zi pelo nome. Em seguida, olhando mais de perto, viu Zi jogando tênis com o cara que ele possivelmente escreveu cartas de amor. Depois de terminar o jogo, Zi parou para beber água e o protagonista estava se perguntando quem era esse cara sortudo que ela gastou tanto tempo. Na hora ele até ficou com um pouco de ciúmes. Nesse momento dois rapazes se aproximaram dela. Um deles notou que ela estava jogando muito bem e ele lhe ofereceu mais alguns rounds,
mas Zi respondeu arrogantemente que ela estava muito ocupada. As meninas que estavam ao lado disseram que todos os alunos do ensino médio estavam incomodando-se, apesar do fato de que ela tinha um namorado. O protagonista viu como os caras começaram a tentar convencê-la a brincar com eles mais uma vez, dizendo que jogar tênis não pode prejudicá-la de forma alguma. Eles também falaram para ela não ser tão séria. Nosso herói não gostou muito por isso, então se aproximou e agarrou uma cara pela mão, dizendo que tinha tempo para jogar tênis com eles. Zi perguntou o que ele estava fazendo aqui e ela pediu para ela dar literalmente 10 minutos e depois ele a levaria para casa. Nesse momento os caras combinaram de jogar algumas rodadas com ele. Al se posicionou e pediu que eles se preparassem. Em seguida jogou uma bola de tênis no ar. Os caras acreditaram que estavam prontos. Mas nosso herói por sua vez desferiu o golpe mais forte possível, percebendo que eles não seriam capazes de reagir a isso. A bola quicou fora de sua zona e literalmente entrou na parede, causando rachaduras. Os caras ficaram chocados com sua força e diziam que ele estava apenas zombando dos fracos, sendo desonesto. O protagonista respondeu que neste caso eles deveriam admitir a derrota e nunca mais estressar-se. Em seguida ele caminhou em direção a ela sorrindo e se ofereceu para levá-la para casa. Ela disse a ele para não se tornar arrogante só porque ele ajudou. Al respondeu que ele estava apenas de passagem e decidiu ajudá-la a se livrar desses caras. A garota nesse momento diz que tinha o desejo de levá-lo ao Palácio do Dragão, mas agora mudou de ideia porque ele a perseguiu. O protagonista pediu para lhe mostrar este palácio e Zi fugiu dele sorrindo. Depois de um certo tempo, Zi naturalmente o levou para o famoso palácio, onde era realmente muito bonito. Ela o conduziu ao longo da estrada da qual estavam os cavaleiros em braço de ouro. Um deles cumprimentou Zi se dirigindo a ela como Sua Majestade. O protagonista ficou perdido, mas logo entendeu que ela era filha do Rei Dragão. De repente uma grande flor assustadora ficou à sua frente abrindo suas pétalas. Al estava naturalmente assustado e uma enorme besta apareceu na frente deles. Parecendo um leão com chifres de veado e uma cauda de dragão, ele se curvou a Zi e ela por sua vez o acariciou. Um momento depois o personagem principal estava cego por um holofote que brilhava da direção do palácio. De repente um velho saiu e caiu de joelhos. Ele saudou Sua Alteza. Al não gostou particularmente da atitude de todos em relação a esse diabinho, e pediu ao ancião que lhe desse uma volta pelo palácio, pois ela precisava dormir um pouco. Ele naturalmente concordou em mostrar todos os encantos a Al e pediu para segui-lo. Depois de um curto período de tempo eles se viram em frente aos portões de um dos palácios. O protagonista perguntou que tipo de construção era e o velho respondeu que eles estavam em um palácio de gelo, que era uma prisão para infratores da lei que entram no palácio. Al chamou a atenção para os enormes blocos de gelo dentro dos quais havia pessoas congeladas. O velho explicou que ninguém conseguiria sair do palácio. Al se aproximou de um deles e tocou a superfície gelada com a mão. Imediatamente, poucos segundos depois, rachaduras apareceram ao longo do gelo. Como resultado, a cápsula de gelo se quebrou em fragmentos. Al não entendia o que estava acontecendo e uma garota desconhecida que parecia uma fada saiu dele. O idoso também ficou chocado com o que aconteceu e perguntou ao protagonista como ele conseguiu destruir o gelo, sugerindo que sua energia era bastante incomum. Então o ancião pediu que Al ficasse no lugar e não tirasse os olhos da garota enquanto ele reportaria à majestade o que aconteceu. Nesse momento a menina perguntou ao prota se foi ele quem a libertou da cápsula de gelo. Então o protagonista respondeu que ele fez isso por acidente e que não queria resgatá-la. Ela agradeceu por salvar sua vida e se apresentou como chamou Lu. Lilin. Nesse momento outra fada voou e perguntou surpresa como Lilin conseguiu sair, dizendo que ninguém do mundo celestial deveria saber sobre sua fuga. Lilin presumiu que eles já devem ter esquecido dela porque muito tempo se passou. A garota explica que elas eram empregadas domésticas no mundo celestial e foi condenada a 200 anos por se infiltrar no mundo humano. Ela abraçou a outra fada dizendo que nunca esperavam se encontrar novamente. O protagonista a apressou para sair daqui o mais rápido possível porque senão eles vão aprisioná-la de volta em uma cápsula de gelo e elas podem não ter essa chance novamente. Lilin disse que ele também corria perigo porque soltou um criminoso sem ordem. Al decidiu levá-las para o próprio rei Zalguan e contar como tudo aconteceu. Depois de um tempo, Guan sentou em seu trono luxuoso e olhou ameaçadoramente para Al que tinha acabado de começar sua história. Guan o interrompeu com sua risada incontrolável. O protagonista ficou surpreso. Então Guan disse que ela já cumpriu a pena e ele esqueceu de libertar as fadas. Em seguida acrescentou que seu genro fez bom trabalho. O herói claramente não esperava tal reação do réu dragão e nem as fadas, que imediatamente se agarraram e começaram a agradecer o chamando de seu
Salvador. Nesse momento uma mulher sonolenta veio até eles dizendo que eles estavam sendo muito barulhentos e ela não conseguia dormir. Zee olhou ao redor de todos e voltou sua atenção para o que estava literalmente cercada por fadas em seus braços. O que deixou Zee furiosa, afirmando que o protagonista não tem o direito de fazer isso no Palácio do Dragão. O personagem principal se apressou em explicar tudo para Zee, que por sua vez não queria ouvi-lo. O protagonista não sabia como sair dessa situação e nesse momento o idoso disse a ele que ela tinha um aniversário no próximo mês e o aconselhou a comprar um presente. Então o protagonista imediatamente foi aos centros comerciais em busca de um presente adequado. Ele observava pessoas que pareciam saber exatamente o que queriam comprar e corria pelas lojas. Al também passou por vários balcões, mas não encontrou nada adequado. Então uma ideia lhe ocorreu. Já que Zee tinha problemas com inglês, ele decidiu dar um par de livros de referência. Nesse momento ele começou a passar a mão sobre os livros pensando em comprá-los, mas de repente ele encontrou a mão gentil de uma garota que também estava escolhendo livros naquela estante. Em seguida, se virando, ele viu Yugia, o que o deixou extremamente surpreso e ela também não esperava encontrá-lo. Yugia fala que essa foi uma incrível coincidência e alisou o cabelo. Eles se apressaram em deixar a loja, onde a vendedora educada agradeceu. Al e Yugia decidiram sentar por um tempo em um café e conversar. Ele disse a ela que estava procurando um presente para o aniversário de Zee, afinal ela é sua aluna e ele queria presenteá-la com algo que valesse a pena. Yugia pediu para ver o que ele escolheu como presente para ela. O protagonista sorriu orgulhosamente e mostrou seus livros de referência em inglês. Em seguida pediu a opinião de Yugia. Ela ficou chocada com tal presente, dizendo que não era adequado. Então nesse momento a garota imediatamente o levou a uma loja feminina. Eles notaram as mulheres experimentando pulseiras e anéis, então Yugia disse que as meninas gostam de coisas fofas. Al começou a trazer seus potenciais presentes para a aprovação de Yugia, sendo primeiro um brinquedo de coelho de pelúcia. Mas a garota disse que não era disso que Zee precisava. Em seguida ele trouxe um colar que também não era adequado como presente. O protagonista caminhou até o balcão com anéis e pulseiras. Ele notou uma coisa inusitada sob a vitrine. Era um belo anel e o mais importante é que foi feito na forma de um pequeno diabinho sorridente. Então nesse momento nosso herói percebeu que essa era uma opção ideal para um presente de aniversário. O protagonista lembrou como ela sempre quis atacá-lo, mas às vezes ela podia ser doce. Além disso, Zee o ajudou a correr quando necessário e salvou seu avô. Então ele rodopiou o anel que havia escolhido em suas mãos. Em seguida chamou Yugia para mostrar orgulhosamente o que ele tinha escolhido. O rosto de Yugia literalmente mudo, e ela perguntou se ele realmente queria lhe dar um anel. Al respondeu que era muito bonito e seria um bom presente para Zee. A garota disse que era muito fofo, mas esse presente seria adequado para uma noiva ou namorada, mas não para uma colega. O protagonista concordava com ela, pensando que ele não a considerava uma noiva porque ela ainda era apenas uma criança. Ele disse que neste caso ele lhe daria algum tipo de brinquedo de pelúcia. Pegando o urso em suas mãos, ele mostrou para Yugia para descobrir o que ela pensava sobre esse. A garota notou que ele estava muito preocupado com isso. Al respondeu sem pensar que Zee era o seu futuro. Nesse momento ele percebeu que quase tinha dito que Zee era sua futura esposa e rapidamente mudou a frase. Mas Yugia já estava triste e extremamente preocupada. Nosso herói começou a suar por um momento, preocupado que Yugia pudesse ter entendido. Então ele correu às pressas para explicar que Zee é o futuro deste mundo e riu artificialmente. Yugia achou essa piada muito engraçada e riu modestamente em resposta. Depois de algum tempo eles deixaram a loja com um grande ursinho de pelúcia. Al educadamente disse que ele ocupou muito tempo de Yugia. Ela gentilmente respondeu que não era nada e apontou que se ele realmente quiser agradecê-la, ele poderia sair com ela. Depois de algum tempo Al e Yugia ficaram em uma longa fila. Ela correu com muitos livros nas mãos, gritando que suas palestras ociosas eram muito populares. Al nunca teria pensado que ela tinha seus próprios ídolos. Ele acrescenta que Yugia sempre foi tão séria na escola, mas ela também se revelou fã. Yugia explicou que eles são os cientistas chineses mais famosos do mundo e todos estão acompanhando o projeto que eles estão trabalhando. Al se surpreendeu que seus ídolos eram realmente cientistas. Yugia respondeu que eles eram acadêmicos desde novos. A menina está tão empolgada com a história sobre seus ídolos que não olhou para onde estava indo e quase caiu, mas nosso herói conseguiu reagir a tempo e agarrou a mão dela, assim a impedindo de cair completamente no chão. Em seguida ele puxou Yugia em sua direção. Tudo aconteceu tão rápido que ela não teve tempo de se assustar e em um segundo ela já estava no braço de Al. Isso a deixou extremamente feliz e em seguida eles
Começaram a pegar rapidamente os livros espalhados do chão. O protagonista, levantando um deles, começou a examinar cuidadosamente a capa. Ele olhou com extrema surpresa para o retrato desenhado no livro. Yuji o apressou naquele momento porque a palestra estava prestes a começar. O protagonista correu tentando agradá-la e logo sentaram em seus assentos. A garota ouviu a palestra de forma cativante. Já Ao teve a opinião contrária e estava literalmente entediado. Ele não estava muito interessado nisso, mas havia prometido assistir com Yuji. Depois de um certo tempo eles estavam juntos para os autógrafos dos cientistas. Ela notou que Ao dormiu durante toda a palestra e era difícil conseguir esses ingressos. O protagonista decidiu sentar-se em uma cadeira e esperar sua vez chegar. Enquanto Yuji estava claramente insatisfeita, o protagonista disse que não tinha dormido direito e pediu desculpas, acrescentando que ele próprio lhe daria autógrafo. Yuji notou que ultimamente ele estava constantemente sonolento. Ao tentou de todas as formas possíveis acalmá-la, mas neste momento foi a vez dele e nosso herói imediatamente estendeu o livro para receber um autógrafo. Nesse momento uma menina na mesa de autógrafos ficou chocado com sua presença. Ela olhou para ele com olhos tristes e começou a repetir o nome de Ao. Enquanto isso Yuji correu até eles e disse que ela era sua grande fã, mas eles não prestaram atenção nela e ficaram olhando para o protagonista em choque. Nesse momento Yuji perguntou quando eles se conheceram, mas o rosto de Ao mudou e naquele momento ele começou a ir embora. Em seguida disse que não os conhecia. O homem notou que Ao ainda não conseguia perdoá-los. Yuji não entendia nada o que estava acontecendo e por que o protagonista de repente se tornou tão hostil. Então ela parou e perguntou a seus ídolos se eles tinham ancestrais comuns. Nesse momento a garota notou que eles tinham o mesmo sobrenome. A mulher agradeceu a Yuji por assistir às palestras e perguntou se Ao era seu namorado. Yuji respondeu sem hesitar que ele ainda não era seu namorado. A mulher respondeu que no futuro isso significa que ele se tornará seu namorado. A menina respondeu que não era isso que ela queria dizer. Ao ficou perplexo com o rumo que a conversa tomou e o que Yuji disse. Enquanto isso a garota se curvou aos seus ídolos e agradeceu por tudo. Então ela se despediu deles e puxou-o bruscamente. Os cientistas olharam para eles e concluíram que infelizmente seu pobre filho foi privado de atenção e eles gastaram tanto esforço em pesquisa e não se tornaram pais de verdade. A mãe acrescentou que depois de vê-lo com a amiga sentiu grande alívio. Depois de um tempo eles se sentaram em um banco de parque e Yuji tristemente disse que ela nem fez as perguntas que queria fazer aos seus ídolos. O protagonista tentou acalmá-la dizendo que era normal, mas ela respondeu que não tinha ideia de como eles eram incríveis. Yuji começou a dar seus livros acrescentando que ele era obrigado a se familiarizar com suas pesquisas. Naquele momento eles foram chamados pelo amigo assustado de Ao. O amigo os apressou para ajudar Ao que estava brigando com os jogadores de basquete. O protagonista ficou perplexo porque há pouco tempo atrás eles pareciam ter resolvido tudo com eles. O time de basquete bateu no amigo dizendo para ele não ousar falar isso de novo. Zhao respondeu que mesmo que ele lhe perguntasse 100 vezes ele ainda responderia que Ao era melhor que Huang. Então depois disso eles continuaram a bater nele dizendo que o cara estava sendo teimoso em vão, acrescentando que se ele tivesse simplesmente admitido a derrota teria sido melhor para eles. Ao tentou revidar e mordeu um deles na perna. Os caras mais irritados começaram a atacar mais forte. De repente o protagonista gritou dizendo para pararem de intimidar seu amigo. Então o valentão respondeu de forma sarcástica que não esperava vê-lo ali. Em seguida foram em direção a ele com a gangue dizendo que se ele chamasse uma ambulância agora poderia sobreviver. Os espancados Ao pede para fugir rapidamente para escapar deles. O protagonista determinado os lembrou que ele havia alertado sobre seus amigos para evitar que interferissem com ele ou seus entes queridos. De repente suas mãos brilhavam de magia e ele imediatamente começou a bater nos valentões insolente. Ao literalmente enlouqueceu de raiva e continuou a golpear com fortes golpes. Os olhos de Ao estavam vermelhos e parecia que ele estava ficando mais irritado a cada segundo. Depois de bater brutalmente em um deles quase ao ponto de perder a consciência, o protagonista confiante se dirigiu para o resto de seus infratores dizendo que eles o haviam irritado em vão. A gangue de jogadores de basquete ficou de lado com medo. Nesse momento o protagonista lembrou das palavras da professora Su de que suas mudanças de humor não seriam capazes de desaparecer muito rapidamente. Nesse contexto ele precisava manter a calma com a cabeça fria, caso contrário não sobreviveria. Logo seu coração começou a bater mais rápido do que o normal e ele vomitou líquido vermelho novamente e caiu de joelhos. Ao
Começou a respirar forte tentando chegar aos seus sentidos, e o Gia e seu amigo não entendiam o que estava acontecendo e gritaram seu nome com medo. Os bandidos do time de basquete notaram que ele não era mais tão legal como há um minuto atrás e foram para cima. Um dos agressores chutou-o fazendo com que ele caísse no chão, o outro também começou a espancá-lo e toda a gangue desferiu golpes dolorosos. Um homem o ergueu acima de si mesmo e o jogou no chão, e o Gia entendeu que isso não poderia continuar e eles poderiam acabar com a vida de Al. Então ela tentou intervir, mas o amigo a impediu dizendo que ela poderia apanhar também. A menina disse tristemente que algo precisava ser feito com urgência. Long tirou os óculos e correu para ajudar o amigo espancado. Ele correu até um dos bandidos e enrolou os braços em torno dele por trás. O cara reagiu instantaneamente batendo no rosto dele com o cotovelo. O protagonista levantou a cabeça e viu o amigo sendo espancado. Então, irritado de novo, ele correu lentamente e seus olhos brilharam de energia. O protagonista questionou se eles novamente se permitiram bater em seus amigos. Os valentões prestaram atenção nele. O bandido ficou surpreso e correu para mandá-lo para uma posição horizontal novamente. Mas desta vez nosso herói tentou agir com a cabeça fria. O valentão o atingiu e Al imediatamente pegou sua mão. Após isso ele realizou uma série de ataques poderosos no corpo dos jogadores de basquete. Em seguida começou a bater nos outros violentamente, o que obviamente não esperavam. Al se apressou em finalizar o último bandido. Depois que o bandido pulou alto no ar, ele deu um chute na cabeça dele. Depois de um tempo, o personagem principal estava entre os valentões dispersos e de repente sentiu uma forte fraqueza no corpo, caindo de joelhos. Suas roupas estavam cobertas de líquido vermelho e ele literalmente parecia que ia perder a consciência. E o Gia ficou chocada com a condição de Al e imediatamente correu para ele. Mas naquele momento a senhorita Su apareceu e o agarrou dizendo que ele não deveria ficar nervoso. A Yugia não entendia de onde ela tinha vindo e assistiu surpresa ao que acontecia. A senhorita Su pediu que ela fosse buscar o vice-diretor. Enquanto isso, a professora começou a curá-lo instantaneamente. Ele estava deitado inconsciente quando de repente começou a tossir um pouco e gradualmente chegou aos seus sentidos. O protagonista lentamente abriu os olhos e viu a professora à sua frente. Ela perguntou sobre seu bem-estar e o prota perguntou onde estavam seus amigos. Ela respondeu que eles estavam bem, ao contrário dele, que quase foi de base, acrescentando que ela pediu que ele tentasse ao máximo evitar oscilações emocionais e ele não a ouviu e também espancou pessoas comuns. O protagonista afirmou com bastante confiança que ele não se arrependia e ninguém tinha o direito de bater em seus amigos. A senhorita Su olhou para ele cautelosamente e depois se inclinou para trás em sua cadeira dizendo que ele teve uma sorte incrível. Mas se isso acontecer novamente, ela o castigará com as próprias mãos. Nosso herói não teve escolha a não ser concordar com suas condições. Ele agradece à professora e queria sair da sala. Mas ela disse que havia um jogo de basquete contra a Universidade Jinhua no próximo mês e ele estaria em apuros se arrumasse confusão. O protagonista respondeu que ele era responsável pelas suas ações. Su chamou de ingênuo porque ele ainda se apegava aos amigos, mas Al não ligou. A professora nota que ele tinha um temperamento difícil e ela até gostou. Depois de um tempo, Al ficou no corredor da porta do treinador da equipe de basquete pensando no que a senhorita Su lhe disse. Naquele momento a menina o chamou dizendo que o treinador estava lá dentro. O treinador se chamava Van Jun e foi uma verdadeira lenda por tornar o time de basquete da universidade bastante popular. Dizem que até o diretor é obrigado a tratá-lo com respeito. Então o protagonista percebeu que ele tinha que se comportar decentemente. Neste momento, os jogadores de basquete enfaixados passaram por Al. O mais espancado de todos falou para o personagem principal que ele logo seria colocado atrás das grades. Al, por sua vez, tentou se conter tanto nas ações quanto na expressão. Porque não podia lutar, a quadrilha não desistiu e de todas as formas possíveis o provocou dizendo que Al e seus amigos seriam expulsos da escola. Em determinado momento o protagonista não aguentou e já pensou em atacá-los. Mas neste momento o treinador Van Jun veio até eles e ordenou que eles se calassem. Após isso ele olhou em volta para todo e voltou sua atenção para o personagem principal, enquanto o jogador de basquete começou a reclamar com Van Jun dizendo que foi Al quem os deixou em tal estado. O protagonista pediu desculpas ao treinador por ter espancado essas pessoas, mas explicou que eles estavam incomodando seus colegas. Antes que eles pudessem terminar de falar, o treinador deu um tapa na cabeça dos jogadores e eles disseram que Van Jun não tinha o direito de fazer isso. Depois o treinador falou que esses caras não iriam mais incomodar ele e seus amigos. O protagonista não esperava tamanha reviravolta e disse que também se empolgou e não deveria ter batido tanto. Van Jun
Respondeu que não tinha nada pelo que se desculpar porque ele já tinha recebido indenização. Enquanto isso, o velho King saiu e anunciou sua decisão. O assistente se apressou a pendurar no quadro de avisos. Todos começaram a ler atentamente o que estava escrito ali e que decisão tomaram. Ele falou sobre punir o time de basquete e as ações de Al e seus amigos foram reconhecidos como legítima defesa. Nesse momento, Al foi forçado a juntar-se à equipe de basquetebol porque os outros jogadores estavam lesionados. Os jogadores discordavam fortemente e Al também não estava encantado com isso, mas pelo menos ele e seus amigos não foram punidos. O treinador olhou para Al e sorriu dizendo que esta era a sua compensação. No dia seguinte o protagonista foi para a academia onde o time de basquete estava praticando. Ele ficou ao lado de Van Jun e os viu jogar. Depois de alguns segundos o treinador ordenou que todos fizessem fila à sua frente, anunciando que Al agora desempenhará o papel de centroavante em sua equipe. O carinha observou que ele era apenas um iniciante e não tinha como ele ser colocado como centroavante logo de cara. Com uma expressão arrogante no rosto o treinador girou a bola no dedo e em seguida jogou para longe em direção ao aro dizendo para Al marcá-la na cesta. O protagonista correu para a bola percebendo que não podia se envergonhar na frente de todos. Ele correu rapidamente para o aro e estava extremamente concentrado. Al empurrou o chão e saltou alto no ar para a bola. Depois de pegá-la ele foi em direção à cesta com velocidade relâmpago, literalmente pairando no ar. O que a equipe não esperava do recém-chegado. Após alguns segundos de voo ele ainda marcou a bola na cesta, finalmente convencendo a equipe de suas habilidades. Um dos jogadores de basquete notou que ele tinha um salto bastante alto com um bom controle de sua força. Al entendeu que da próxima vez precisaria pular com o pé esquerdo para que a pose ficasse mais estável. Mas todos o aplaudiram dizendo que este é o melhor recém-chegado do mundo, exceto por Juan que estava irritado. Ele não gostava que Al estava agora em sua equipe. Nesse momento Van Jun perguntou se alguém tinha alguma objeção a fazer. Todos permaneceram em silêncio e o treinador chamou o novo jogador da equipe para segui-lo. Ele o levou para a quadra de basquete que ficava do lado de fora. Para a surpresa do nosso herói, o Ji estava praticando arremesso de bola no aro. Al não conseguia acreditar em seus olhos. Depois de alguns segundos o treinador pediu a Yuji que fosse até ele. Ela instantaneamente se virou e viu Al com o professor. Yuji os cumprimentou e Van Jun disse que a garota seria sua personal trainer por hoje. Al ficou chocado ao saber que ela era treinadora. Yuji apressou o irmão para ir para o time dizendo que ela cuidaria de Al. O protagonista perguntou se ela realmente o ensinaria a jogar basquete. Yuji respondeu que depois de derrotar aqueles caras ele começou a subestimar os outros. Nesse momento eles entraram na quadra de basquete e Yuji disse a ele para bloqueá-la, acrescentando que ele precisa se curvar para baixo e observar cuidadosamente os movimentos dos adversários. Logo Yuji ficou de frente e bateu a bola no chão enquanto olhava em seus olhos. O protagonista se concentrava o máximo possível em seus movimentos, mas Yuji tentou passá-lo com a bola e acabou batendo nele. O protagonista deu um passo em direção a ela e ficou extremamente surpreso que ela realmente sabia jogar basquete. De fora pode parecer que eles estavam abraçando e não brincando. Al se levantou e olhou para ela. O jogo parou naquele momento e Yuji levantando a cabeça e olhando para ele disse que no basquete isso é considerado uma violação das regras, então ele não estava muito bem. O protagonista naturalmente concordou e Yuji mostrou a técnica de lançar a bola no aro, observando que ele deveria segurar a bola com a mão esquerda e empurrá-la com o pulso direito. Ele precisa jogar a bola com a ponta dos dedos. Em seguida ela demonstrou jogando a bola na cesta. Al disse que ela era ótima, e Yuji pediu que ele não se distraísse. Nosso herói acertou uma pose e casualmente jogou a bola na cesta por trás. Mas ele errou e a bola ficou presa, e Yuji percebeu que seria difícil para ele, então ela repetiu que precisava usar os pulsos e os dedos. Algum tempo depois uma reunião com a família Al aconteceu na casa do Rei Dragão. Todos se reuniram à mesa, inclusive os pais e a avó do protagonista. O pai de Al disse que era extremamente difícil acreditar que uma garota tão doce salvou a vida de sua mãe. Zi ficou tímida e não proferiu uma palavra, enquanto todos interagiam agradavelmente uns com os outros. O pai do prota disse que ele gostaria de uma filha tão doce e maravilhosa como Zi. Guan respondeu que poderia tê-la como nora. Ele queria beber um copo de álcool, mas Hong tomou a bebida. Li preferiu comer do que falar qualquer coisa, mas nesse momento a mãe do protagonista disse que Al tinha uma namorada que veio recentemente às suas palestras.
O silêncio mortal pairava sobre a mesa e todos ficaram chocados e começaram a se olhar. Vi quebrou completamente seus pauzinhos e ferveu mais e mais a cada segundo. O protagonista disse que a mãe não sabe do que está falando e essa menina é apenas sua colega de classe. Mas um cara incapaz de suportar isso bateu o punho na mesa e todos voltaram sua atenção para ele. O cara afirmou que Ao era um mulherengo comum que era indigno de Zi. O rei dragão Guan pediu que ele se acalmasse imediatamente e se comportasse decentemente, pedindo perdão aos presentes e dizendo que este é Ku, um de seus irmãos mais novos que não é muito bom em escolher palavras. O tio Ku tentou se controlar mas não conseguiu controlar sua expressão facial, e agradeceu ao tio dizendo que ele foi muito gentil com ela. Finalmente ele se acalmou e começou a sorrir. Em seguida ela contou que foi importunada por estudantes do ensino médio. O tio exigiu seus nomes para lidar com eles, mas Zi respondeu que o protagonista já tinha lidado com eles com bastante sucesso. Ao por sua vez tentou fazer um rosto mais inocente possível e todos se calaram novamente. Então Hong perguntou o que aconteceu, mas Ao respondeu que nada muito grave. Hong observou que nunca tinha visto Zi defender alguém dessa maneira antes. O tio disse que ele também poderia protegê-la daqueles vândalos. Nesse momento Zi entregou uma coxa de frango a Ku garantindo que está é uma carne muito saborosa, tentando mais uma vez tranquilizar o tio. Ao assistiu ao que estava acontecendo e ele até começou a invejar o tio, então o protagonista também arriscou pedir a Zi uma perna de galinha. Ela voltou para ele fazendo o sinal de que iria lhe dar uma boa porrada, então o protagonista percebendo isso disse que não queria nada. Depois de algum tempo a família de Ao se preparava para ir embora, e pediu desculpas por ser rude. A avó disse que não tinha necessidade de pedir desculpas e que deviam agradecê-la. O pai de Ao disse que ele gostaria de tê-la como nora, mas sua esposa tinha uma opinião diferente e preferia o Gia porque ela era gentil, então ela mantinha sua opinião sobre Zi em silêncio. Zi olhava atentamente nos olhos de Ao e ele também olhava para ela da mesma forma. O casal se olhou por um tempo enquanto os pais se despediam, então Zi timidamente baixou os olhos segurando um envelope em suas mãos. Neste momento Hong a cutucou pedindo que a filha se aproximasse. De repente eles estavam um do lado do outro e estavam em silêncio. Depois de uma pausa incômoda Zi lhe deu um convite para seu aniversário em um envelope dizendo para ele não se esquecer disso. Em seguida ela simplesmente fugiu. O protagonista olhou para o convite lindamente decorado e disse que ele definitivamente viria. No final o personagem principal acenou com a mão. No dia seguinte o protagonista foi ao escritório da senhorita Sui e lhe deu uma pulseira. Ela claramente não esperava isso. Ao respondeu que ela o ajudou muitas vezes e com essa história sobre o time de basquete também. Su lembrou do aniversário de Zi no próximo mês e perguntou se Ao havia se preparado para isso. O protagonista sorriu e orgulhosamente declarou que já havia comprado um bom presente para ela. A professora diz que estava perguntando a ele algo completamente diferente. Percebendo que Ao não entende o que realmente é, ela fala que os dragões dos clãs dos 4 oceanos são os mais influentes e os mais fortes de todos, mas ultimamente eles se interessaram demais pelos assuntos humanos. Em particular a nova geração não se tornou tão forte quanto a anterior. Ela acrescenta que o nível de cultivo de Zi é muito baixo e o clã dragão do Oceano Ocidental está ganhando força. O príncipe herdeiro Zen é o mais forte entre a geração mais jovem. Então os dois clãs estão em péssimos termos e notaram muitos tesouros enviados pelo clã do Oceano Ocidental no Palácio do Dragão. Em seguida a professora diz que ele era muito ingênuo. Ela acrescentou que o herdeiro Zen realmente quer se casar com Zi. O protagonista naquele momento também estava tomando café e ele logo engasgou quando soube dos planos desse cara. Su disse que Zi é a única herdeira do clã Oceano e por se casar com ela ele vai liderar o clã deles. O protagonista se perguntava como o Sr. Guan não conseguia entender as intenções de Zeng. A professora responde que ele não poderia fazer nada já que Zeng mostrou abertamente interesse em Zi, e ninguém mais do clã fez proposta de casamento à garota. Além disso os dragões orientais são mais fracos do que os ocidentais, então também não poderão entrar em conflito com eles. Ela ainda fala que todos ficaram surpresos porque ele era noivo de Zi, então no aniversário da garota todas as atenções serão direcionadas especificamente para Ao, mas os dragões do Oeste não desistirão de seu plano e pressionarão Zi a se casar com Zen. Isso significa que eles definitivamente contarão com o apoio de muitos anciãos. O protagonista perguntou à professora se eles iam tomar Zi à força. A senhorita respondeu que muito provavelmente sim. Porque se Zi casar com um humano que nem cultivador é, nenhum dos clãs do dragão vai aceitar. O protagonista disse que acontece que ele a estava colocando em perigo. Su respondeu que a única chance é se tornar um
Cultivador, caso contrário eles estão condenados. Al respondeu que já havia atingido o terceiro nível e entendia como funciona a concentração espiritual, mas Su notou que mesmo após o terceiro nível sua energia espiritual permanecia muito fraca. O protagonista garantiu a Su que ele encontraria uma maneira de alcançá-lo e ele não permitiria que Zi fosse prejudicada, não importa o custo. Depois de um tempo, Al lentamente voltou para sua casa pelas ruas da cidade noturna. De repente seu amigo Long apareceu atrás dele e o chamou. Duas lindas garotas estavam procurando Al. O protagonista se virou e começou a se perguntar quem poderia estar procurando por ele em um momento tão tardio do dia. Nosso herói naturalmente foi ao encontro e as meninas acabaram sendo as duas fadas que ele havia salvo no Palácio de Gelo. Elas o pegaram pelos braços e não largaram nem um segundo. O protagonista pediu para deixá-lo em paz, mas elas eram muito teimosas e não o deixaram. Pelo contrário, elas pediram permissão para servi-lo sempre e em todos os lugares. O protagonista finalmente conseguiu sair do abraço delas e começou a fugir pedindo que não o perseguissem. Mas depois de correr várias ruas e virar atrás de um dos vários arranha-céus, Al tentou recuperar o fôlego pensando que ele finalmente havia rompido com essas fadas loucas. Naquele momento uma voz feminina desconhecida o chamou, perguntando se ele pediu que ela viesse aqui. A garantia se chamava Lin e disse que a carta que ele escreveu era muito banal e do século passado. Lin é a beleza da universidade e sua família só perdia para a família de Guan nos negócios. Em seguida a garota começou a posar dizendo que sabia o quão irresistível e popular ela era, mas ela é inacessível para ele porque ela é boa demais. O protagonista não entendia nada e silenciosamente absorvia seus truques estúpidos. Lin acrescentou que ela já gosta de um certo cara chamado Huang. Ela acrescentou que ele era jogador estrela do time de basquete alto, rico e muito atraente. Então Lin literalmente o via como seu noivo, acrescentando que apenas caras populares são dignos dela. Neste momento uma das amigas de Lin olhando de perto reconheceu o protagonista. Nesse momento Lin diz que o protagonista só fica em cima de Huang porque tem ciúmes dela. Al foi literalmente pego de surpresa porque nem Zi poderia ter pensado em tamanha bobagem, mas ele deu à garota a oportunidade de completar este show. Então Lin jogou fora a carta. Ela olhou arrogantemente para ele e depois pisoteou a carta com seus calcanhares. Lin se aproximou de Al e falou que ela não estava no nível dele. Alguns segundos depois o personagem principal foi chamado por uma voz feminina entusiasmada. Então virando ele viu as mesmas fadas que no mesmo momento o atacaram. Elas literalmente o jogaram no chão, dizendo que finalmente o haviam encontrado. Lin ficou chocada que duas beldades o atacaram, enquanto as garotas continuaram a se alegrar dizendo que agora ele não fugiria. Uma delas perguntou o que havia de errado com ele. Lin e as amigas observavam em silêncio o que estava acontecendo. Após isso Lin não aguentou mais e fez a pergunta que a atormentava. Ela perguntou quem eram as garotas e o que estão fazendo aqui. Elas se viraram para Lin e a olharam surpresa. Depois responderam que eram empregadas pessoais e riram. O protagonista não sabia o que fazer com elas, enquanto Lin e suas amigas congelaram no lugar observando que essas meninas são estranhas. No entanto Lin queria tentar afastá-las, mas as garotas simplesmente a ignoraram. O protagonista disse que não precisava de empregadas domésticas e estava cansado de repetir isso para elas pela milésima vez, mas as fadas em lágrimas pediram para ficar com ele dizendo que poderiam ajudá-lo com o cultivo. Na manhã seguinte, a casa estava um pouco desorganizada. O despertador tocou alto e acordou o protagonista. Nosso herói sonolento preguiçosamente saiu da cama e foi para o banheiro, onde duas meninas estavam tomando banho e brincando despejando água umas na outra. O protagonista ficou atordoado com o que viu e imediatamente perguntou o que elas estavam fazendo aqui. As irmãs o cumprimentaram com alegria e o atacaram. Há 3 dias o protagonista absorveu conhecimento sobre a habilidade da Espada do Caminho da Luz. Ele literalmente começou a imaginar como usaria essa habilidade para exterminar o mal, mas uma das garotas disse que essa habilidade não lhe serviria. Al perguntou por que isso não serviria. Elas responderam que alcançar o nível Khan era a base, especialmente para um cultivador novato, e portanto ele é obrigado a praticar técnicas básicas de cultivo. Além disso, o que ele escolhe deve ser ideal para Al. Em seguida uma das garotas perguntou se ele tinha ouvido falar sobre características físicas. O protagonista respondeu que a senhorita Su tem um tipo de corpo de metal de água, mas ele não entende as características específicas. As garotas notaram que a técnica de concentração espiritual apenas expande seus meridianos e permite que ele fortaleça o seu corpo. Portanto, não importa quais características ele tenha, mas é necessário atingir o nível de Khan. Nosso herói não entendia bem do que
Estavam falando e não sabia por onde começar. As meninas afirmaram que examinaram ao seu corpo é uma mistura caótica que consiste em 5 elementos. A técnica da espada de caminho leve é o melhor de 5 elementos. Cultivo projetado especificamente para cultivadores que têm um tipo de corpo de 5 elementos no mundo espiritual. Nesse momento, ao pergunta se isso era bom para ele, ela respondeu que esse tipo de corpo consiste em um conjunto completo de elementos que difere de uma combinação caótica de 5 elementos, e a energia de um corpo composto por esses 5 elementos é como 5 pilares paralelos que sustentam o poder do cultivo, acrescentando que as melhores técnicas de cultivo de 5 elementos fortalecem cada suporte uniformemente, percebendo que a energia de uma mistura caótica desses 5 elementos, como areia de cor mista, não pode ser dividida. Cultivadores normalmente selecionam a areia que é mais abundante entre os demais. O protagonista ouviu atentamente as meninas e disse que agora entendia tudo. Lillian observou que a técnica de cultivo de água seria melhor para ele, porque seria adequada tanto para ataque quanto para defesa. Ao perguntou qual técnica de 5 elementos era melhor, elas responderam que seu cultivo se tornaria mais macio e bastante robusto e todos os 5 elementos vão melhorar no mesmo ritmo e vai chegar ao mesmo nível que os outros. Elas dizem que mesmo no mundo espiritual poucas pessoas o praticam, digerindo a informação. O protagonista afirmou com bastante confiança que essa opção lhe convém, ao acredita que eles têm física diferente e ele pode machucá-la se transferir sua energia espiritual, mas se cultivar todos os 5 elementos igualmente bem isso não acontecerá. As meninas se olharam e então responderam que a técnica da espada de caminho leve provavelmente seria a melhor opção para ele. O protagonista respondeu que neste caso ele praticaria essa técnica em particular. Elas se curvaram diante dele. Disseram que iriam ouvi-lo e obedecê-lo, ao pedir que excluíssem essas formalidades. Em seguida foi para seu quarto para iniciar imediatamente a prática. Ele entendeu que o cultivo dessa técnica seria extremamente devagar, mas ele não desconfiou que seria tão lento. E se isso continuar não terá tempo de passar pelo nível antes do aniversário de Zi. Nesse momento o protagonista começou a ficar nervoso e bateu na cama com os punhos de raiva. De repente sua raiva foi interrompida por uma batida na porta. Ele abre e novamente vê as garotas. Elas afirmaram que sabiam como ajudá-lo por terem encontrado a chave para cultivar os caminhos. As meninas alegres olharam para a expressão ácida e correram para entrar na sala. O protagonista questionou sobre o que achavam que poderia ajudar. Elas começaram a jogar coisas no armário dele dizendo que precisavam se arrumar primeiro. Alguns minutos depois as irmãs se vestiram como se fossem professoras e disse que as aulas estavam começando. Isso mexeu com os nervos de Al e ele estava irritado perguntando por que elas se vestiam assim. As garotas pediram perdão e disseram que ele poderia puni-las. O protagonista apenas pediu que começassem rápido. A menina começou a explicar que a espada do caminho da luz tem 7 níveis de baixo a alto, sendo eles Tianxia, Tianxuan, Tianji, Tianquan, Yuen, Kaiyan e Yaoguan. E cada um deles tem 9 passos. O principal é fortalecer e combinar os 5 elementos ao mesmo tempo. Os 5 elementos mais puros se tornarão relâmpagos quando misturados. Após isso as meninas disseram que estavam um pouco enganadas e na verdade a espada do caminho da luz é o cultivo de raios. O protagonista foi literalmente surpreendido quando ouviu falar sobre o cultivo de raios. Lilin disse que todo mundo sabe como os cultivadores temem o celestial, mas ninguém entende o porquê. Na verdade o relâmpago é uma mistura de 5 elementos, mas os cultivadores comuns só têm 1 ou 2 elementos que lhes convém, e é por isso que eles não podem viver sem infortúnios. Al começou a entender que os cultivadores de raios são invencíveis. A garota respondeu que a força deles é aterrorizante, mas é difícil para eles progredirem pois precisam se fortalecer todos os 5 elementos ao mesmo tempo. É por isso que há menos deles e para invadir o reino de Khan o protagonista precisa chegar ao primeiro estágio de Tianjin. As meninas se aproximaram dele dizendo que era necessário verificar seu corpo, já que o metal estava no 7º estágio do nível Tianshu, madeira está no 9º estágio de Tianshu, a água está no 3º estágio do Tianshu, o fogo está no 8º estágio de Tianshu. Nesse momento a garota fala que Al costumava praticar um cultivo elementar da técnica da água. Então o poder de os 5 elementos do seu corpo está desequilibrado e elas farão o melhor para ajudá-lo a absorver os outros 4 elementos que precisam ser absorvidos. Então as meninas literalmente o cercaram, e dizendo que definitivamente o ajudariam. Em seguida o empurraram para a cama. O protagonista não conseguiu entender e ficou com vergonha. As garotas subiram em sua cama e responderam que queriam ajudá-lo, afirmando firmemente que ele era capaz. As meninas tiraram a camiseta dele dizendo que era necessário.
Depois disso começaram a olhar e tocar seu corpo como se estivessem procurando determinados pontos. Al estava extremamente tenso. Lilin pediu que ele relaxasse dizendo que eles deveriam passar por esse processo todos os dias pois é útil para o seu cultivo. Al não sabia o que fazer consigo mesmo naquele momento e não poderia se soltar. Logo o despertador tocou sem motivo. De repente seu corpo começou a brilhar com diferentes cores de energias que pareciam envolvê-lo. Depois de um certo tempo ele começou a suar e abriu os olhos. Então viu as garotas preocupadas à sua frente olhando com medo. Lily então gritou feliz que eles finalmente conseguiram desenvolver todos os seus elementos para o 9º nível de Dub. Al disse que sentiu algum tipo de mudança em si mesmo, dando a entender que ele estava mais perto de um avanço. A garota notou que sua base de cultivo ainda não era suficiente para romper para o Reino Khan, mas nosso herói sorriu e respondeu que não importava porque ele achou uma coisa mais interessante. Alguns dias depois o aniversário de Zi finalmente chegou. No Palácio Real do Dragão performances incrivelmente bonitas foram encenadas por artistas. Guan realmente tentou surpreender sua filha. Ele e a esposa cumprimentaram os convidados e agradeceram a presença no aniversário. Al também ficou ao lado deles e os convidados notaram que ele era o futuro genro, mas na verdade ele tinha dificuldade em tais situações sociais. A senhorita Hong se aproximou do personagem principal e disse que ele já devia estar cansado de encontrar convidados, então pediu que ele fosse verificar como estava a preparação de Zi. Nosso herói alegre concordou e a senhorita Hong sorriu de volta para ele. O protagonista pegou seu presente e imediatamente foi em direção a Zi. Ele se perguntou se ela ainda estava com raiva porque já havia passado bastante tempo desde a última vez que se viram. Chegando mais perto ele notou como Zi aceitou os presentes com um olhar insatisfeito. Nesse momento ela viu o protagonista. E eles se olharam por vários segundos. Ele ficou de pé com seu presente nas mãos. Zi estava vestida com um lindo vestido e ela tinha chifres engraçados em sua cabeça. Envergonhada ela se afastou e disse para ele parar de olhar. O protagonista complementou dizendo que ela estava extraordinariamente bonita hoje. A garota respondeu que não se vestiu assim para ele sim para sua família. Então Al decidiu dar seu presente. Ele a chamou e timidamente disse que tinha um presentinho para ela. Logo Prota se apressou em entregar uma caixa lindamente embrulhada. Ela arrogantemente disse que era muito difícil de impressioná-la, mas Zi abriu a caixa e viu um ursinho de pelúcia. O protagonista disse que não era muito valioso e acrescentou com uma voz trêmula que ele esperava que ela gostasse de um presente desses, mas ela respondeu que não era mais uma menina e não gostava de ursinhos de pelúcia. No entanto, ela se agarrou a ele como se ele fosse seu e disse que era muito doce. O protagonista disse que poderia devolver o urso e comprar outro presente para ela, mas a garota respondeu bruscamente que como ele mesmo deu a ela, significa que é seu urso. Al não entendia como seu humor mudava tão rapidamente, mas ele diz que ainda quer pedir perdão a ela. Zi perguntou se era por isso que ele lhe deu um ursinho de pelúcia. O protagonista vagamente disse que tecnicamente ele ainda era seu noivo e essa situação não estava sob seu controle, então pediu a Zi que o perdoasse. Ela respondeu que absolutamente não se importava com quem ele se aproximou e acrescentou que ele não se esqueceu que era dela. Ela ficou quieta naquele momento e o protagonista perguntou o que ela tinha falado baixinho. A garota se irritou e disse que ele era a pessoa mais estúpida do mundo. Em seguida ela pegou a mão dele e arrastou. O protagonista não entendia o que Zi estava fazendo. Ela disse que eles deveriam se apressar porque todos estavam esperando por eles. Em seguida caminharam pelo tapete vermelho até o trono de Guan, onde ele se sentou com a senhorita Hong. Então todos os homens começaram a discutir essas aparências dizendo que a princesa era muito bonita. Já as mulheres achavam o protagonista atraente, perguntando se ele era humano. Enquanto isso, Zeng e seus irmãos prestaram atenção em Al. O protagonista também reparou percebendo que a diversão estava apenas começando. O rei dragão do Oceano Ocidental também chegou trazendo consigo o coral roxo de 1000 anos, 10 pedaços de gelo do oceano Ocidental e 10 pedras de jade quente. Além dos dragões do Oceano Ocidental serem generosos, as pessoas notaram que 10 pedaços de gelo do Oceano Ocidental poderiam alimentar 5 ou 6 mestres do Sétimo Reino. As meninas fofocam que isso era para alcançar a princesa do Oceano Oriental. Guan agradeceu por presentes tão generosos. O homem riu e respondeu que eles devem ser amigos como famílias, acrescentando que eles se tornarão parentes em um futuro próximo. Mas Guan não retribuiu suas palavras. Pelo contrário, ele o olhava ameaçadoramente.
O velho Zhang chamou Zi e se aproximou dela. Ele começou a elogiá-lo dizendo que ela estava ficando cada vez mais bonita. Depois ele pediu que ela se tornasse sua nora, respectivamente a esposa de Zhen. Ela claramente não queria e olhou para sua fisionomia astuta. Em seguida Zi declarou com bastante confiança que não se tornaria nora dele. Neste momento Guan disse a Zhang para não tocar em sua filha. O protagonista também não hesitou e o olhou. Ameaçadoramente, ele pegou a mão de Zi e a colocou atrás das costas, deixando claro que a protegeria. Nesse momento todos ficaram tensos ao olharem destemidamente nos olhos do velho, e ficou extremamente surpresa que Ao ousou dar um passo tão responsável. Zhan não entendeu tal manobra de um cara tão jovem. Nosso herói continuou a incinerá-lo com o olhar. Nesse momento Hong decidiu agir e chamou Zhang. Ao se aproximar dele ela pediu perdão e disse que a filha já estava noiva, o velho não entendeu o que estava acontecendo e olhou para a esposa de Guan. Depois disso ele perguntou como ela poderia ficar noiva de um humano e acrescentou que Zi é bom demais para esse jovem. O velho continuou dizendo que seu neto Zhen chegou ao terceiro reino há alguns dias, acrescentando que ele é o cultivador mais jovem a atingir o nível de metal elementar. Zhen saiu da multidão e se curvou dizendo que estava lisonjeado. Então ele começou a dizer que o clã dragão do Oceano Oriental certamente precisa de um ar e seria errado deixar o Oceano Oriental para um humano. O protagonista começou a ferver de raiva e já estava a cerrar os punhos. Nesse momento Zhen caminhou lentamente até Zi e olhou em seus olhos. Depois pegou o ursinho de pelúcia das mãos de Zi com uma cara arrogante e perguntou se aquele lixo era seu. Zi imediatamente se irritou e disse que não era da conta dele. Em seguida exigiu que o urso fosse devolvido, mas Zhen jogou o urso e a agarrou pela cintura dizendo que brinquedos mágicos são muito melhores. Em seguida começou a abraçá-la dizendo que tais presentes eram mais apropriados. Nosso herói reagiu imediatamente e o agarrou bruscamente exigindo que soltasse Zi. Imediatamente após alguns segundos ele repetiu a exigência, dizendo que era melhor ouvi-lo. Por um tempo o protagonista e Zeng se olharam ameaçadoramente nos olhos um do outro. Ao ainda segurando sua mão o afastou. Zi notou que nem mesmo montanhas de ouro poderiam substituir esse urso de pelúcia. Zhen literalmente voou em fúria e instantaneamente explodiu em chamas com fogo mágico. O protagonista ficou entre ele e Zi. O cara ri dizendo que Ao havia decidido interpretar um herói em vão. Em seguida o convidou para um duelo e se ele vencer o protagonista se recusará voluntariamente a se casar com Zi. O protagonista concordou e Zi tentou avisar nosso herói que ele não tinha chance porque Zhen tinha o terceiro nível do reino. Mas Ao garantiu que a protegeria e tentou de todas as formas acalmá-la. Nesse momento Zhen interveio e disse que nesse caso ele só usaria o primeiro reino, já que ainda seria suficiente para lidar com Ao. Mas Zi disse com raiva que Ao nem havia chegado ao primeiro nível. Zhen sorriu e respondeu que isso é tudo que ele pode fazer para ajudar nessa situação, acrescentando que Ao estava muito fraco, mas o personagem principal se apressou a demonstrar sua força. Zhen alisou os cabelos e olhou para ele sorrindo. Ao entendeu que a batalha não seria fácil. Depois de algum tempo eles se encontraram na arena. Todos se reuniram para testemunhar essa batalha. O protagonista se preparou em pose de luta e olhou nos olhos de Zhen com raiva. Após isso brilhando com magia ele correu em sua direção com velocidade relâmpago. Zhen percebeu que Ao ousou atacar primeiro, então ele começou a usar suas habilidades enviando espadas mágicas para a batalha, o que posteriormente feriu o protagonista. Então ele liberou mais e mais delas dizendo que Ao era tão corajoso e só podia correr em círculos. Ao tentou se esquivar de sua magia e percebeu que mesmo com um nível reduzido de cultivo sua experiência de combate ainda era muito maior. Em um determinado momento o chão sob os pés de Ao começou a rachar. Zhen não parava de lhe atirar habilidades mágicas. Nosso herói tentou resistir a isso percebendo que ele é um oponente bastante forte e considerando um novo plano de ação, ele decidiu atacá-lo. Zhen percebendo usou sua magia. O protagonista começou a perceber que sua energia de água não poderia suportar, já que Zhen estava formando energia de metal espiritual em espadas, mas Ao não ia desistir mesmo sabendo que era mais fraco do que Zhen, então com a velocidade da luz liberou sua habilidade mágica nele. Mas Zhen ativou o escudo dizendo que seu cultivo não poderia competir com o dele. Depois Zhen começou a contra-atacar segurando o escudo, então ele soltou a espada de metal novamente, apenas de uma distância mais próxima e desta vez o protagonista não teve tempo de reagir. A espada o atingiu na bochecha e o feriu. Ao claramente não esperava tamanha velocidade, Zhen sorridente pediu que se defendesse melhor e tomasse medidas. Nesse momento o protagonista imediatamente começou a usar todas as suas habilidades. Ele entendeu que era necessário tentar de todas as opções possíveis.
mas Zen novamente instalou o escudo dizendo que não teria sucesso já que era um humano. Ao logo lançou uma espada de trovão contra o inimigo e... Nesse momento a espada atingiu com sucesso o alvo, quebrando assim o escudo de Zen e o perfurando através do ombro. Zen caiu no chão e começou a derramar líquido vermelho. Em seguida ele disse que a energia espiritual da água não poderia ser tão forte. O protagonista respondeu que era a energia da espada do trovão, não da água.